Quero cumprimentar todos os nossos amigos, nossos irmãos, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Está começando mais um programa, Escola Bíblica, transmitido diretamente aqui da TV ADNP. Hoje já estamos estudando a penúltima lição desse trimestre, e tem como tema Lança o teu pão sobre as águas. Estaremos estudando agora no dia 22 de dezembro, nas nossas igrejas que adotam então essa lição. O textual da aula hoje tem como o versículo, Eclesiastes capítulo 11 e o versículo 1, que diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então esse é o versículo praticamente chave de toda essa aula que estaremos estudando hoje. E neste capítulo, então, o pregador ele toma uma posição mais ousada, uma direção mais ousada, uma direção aventuresca, pois vem demonstrar que a conduta da vida não pode basear-se sobre um único princípio. Então nós observamos que Eclesiastes apresenta uma exortação à caridade, uma exortação ao amor, a qual deve ser lançada diante dos outros sem qualquer imediata realização de ganho. Então é algo que estaremos semeando para colhermos futuramente. Então nós observamos que depois de lançada, chegará um dia que ela retornará para recompensar então o doador. A aula então ela vem trazendo como exemplo também um texto que Jesus narrou, está registrado no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 16. Então conta ali sobre o administrador que foi acusado de dissipar os bens. Então ele acabou desenvolvendo vamos chamar de uma técnica, para que pudesse então granjear, para que no futuro ele pudesse então estar usufruindo daquilo que ele estava semeando. Então o versículo de número 9 desse capítulo de Lucas 16, ele vai dizer que da seguinte forma: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos seus tabernáculos eternos. Então quando nós observamos, propriamente para o texto áureo, que diz, ou que deveria ser traduzido da seguinte forma: lança o teu pão sobre as águas, por estranho que pareça, porque depois de muitos dias o acharás. Ele poderia ser traduzido desta forma, ou deveria, Então, traduzindo assim, refere-se à incerteza desta vida, na qual até mesmo uma atitude aparentemente pouco sábia pode reproduzir ou pode produzir a sua recompensa. Então abordaremos nesta aula, desta semana, a postura então que o pregador tomou diante de Deus, olha só, em relação às questões da vida. Então a lição ela está dividida aqui em 4 capítulos, e dos quais nós queremos fazer uma síntese, abordando um pouquinho, fazendo um resumo, para que nós possamos então estar concluindo este assunto desta semana. Então o primeiro capítulo vem dizendo vivendo com propósito. Bom, então esse viver com propósito primeiramente nos chama a atenção para tomar uma atitude. Então Salomão ele exorta-nos a tomar uma firme e sábia atitude, a qual é lançando o nosso pão sobre as águas. Então quero dizer que quem não abre mão
e não lança sementes, não terá o que colher, né? Então isso ele é real, né? Então aquele que não abre mão, não lança semente, então em contrapartida também não tem nada para colher, né? A generosidade, ela torna-nos mais ricos, né? Então isso é um fruto, né, do Espírito, né, registrado ali no livro de Gálatas. As nações, nós estamos observando que estão enfrentando, né, uma grande crise financeira, né? Nós observamos que esta crise tem repercutido em vários países, pois nós vivenciamos, né, ou vivemos em uma economia então globalizada. As taxas de juros e a inflação estão subindo. Então nós observamos que sabemos, né, que precisamos economizar, né? Então sempre os economistas têm batido nessa tecla, olha, tem que se economizar. Mas Deus, né, ele tem compromisso com a sua palavra. Nós observamos que como igreja do Senhor, né, olha, para nós, como igreja do Senhor, não podemos nos esquecer dos necessitados, né, e carentes. E quando observamos o Evangelho, quando lemos o Evangelho, quando estudamos o Evangelho, nós observamos que Jesus jamais se esqueceu deles. Quando falamos que para lançar então o pão sobre as águas é preciso ter fé, né? E quando falamos de fé, é interessante observarmos que a definição de fé, né, registrado na Bíblia Sagrada, que é então o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas coisas que não se veem, né? Então só aquele que crê em Deus, né, somente aquele que crer que Deus então supre as nossas necessidades, né, pode tomar então essa atitude. Então não tenha medo de lançar, né, sementes, pois Deus é poderoso para fazer, olha só, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que há, então, segundo o poder que opera em nós, né, melhor falando. Nós observamos que ao invés de olharmos, né, então, somente para as nossas carências, devemos, né, olhar então para aqueles que estão necessitados e que estão então precisando de uma ajuda da nossa parte. Quando olhamos vivendo com propósito, tem também aquela questão de estar registrado na lição de evitar a passividade. Então, se por um lado devemos assumir uma atitude diante da vida, por outro lado, forçosamente, não devemos, então, ser passivos diante dessa situação. Então, Salomão destaca que quem somente observa, então, o vento, ele nunca semeará, né? Isso está registrado na leitura bíblica em classe desta lição, né? Então, somente observar, contemplar, admirar, não é, então, suficiente. Se em um primeiro plano as palavras do sábio, né, aqui significa que deve então haver empreendedorismo, quer através de uma missão, né, podemos chamá-la então de comercial, né, quer também através de uma missão espiritual. Em um segundo plano, nós observamos que elas demonstram então a necessidade, né, da generosidade em relação ao próximo. Então, lançar o pão, né, portanto, significa ser condescendente com as necessidades dos pobres, né, e menos favorecidos. Então, quando nós observamos, é fazer alguma coisa e não somente contemplar o infortúnio do outro. Em um Novo Testamento encontramos, né, a preocupação da igreja para com essas pessoas. O segundo capítulo dessa lição, ele quer tratar sobre vivendo então com dinamismo.
E ele vem falando, em primeiro lugar, sobre a imobilidade da árvore caída. Isso quer dizer, vivendo do passado. Então, o versículo de número 3 da leitura bíblica em classe diz: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que ela cair, aí ficará. Então nós observamos que a árvore ela caiu e tombou, né? Ou caiu e onde tombou ficou. Então nós observamos que ela está agora totalmente imóvel, não há mais nada então o que fazer. Então a vida também é imprevisível e cheia de contingências. Nós observamos que ela, né, a vida, não é feita somente, né, de momentos bons, né? Pelo contrário, tem os altos, né, tem os baixos, né? Mas nós observamos que há aqueles que são então extremamente desagradáveis. E aí, o que fazer, né? Ficar preso então a experiência passada sobre a qual nada mais se pode fazer? Ou vamos tomar uma outra atitude de enfrentar a vida deste ponto para frente? Nós observamos que ficar preso então ao passado é assemelhar-se então a essa árvore que caiu, né, que tombou e que nada mais poderia ser feito. Mas quando falamos também sobre essa questão de vivendo com dinamismo, tem um outro requisito aqui dentro da lição, que é o movimento do vento e das nuvens. Isso significa que é vivendo então o presente. Em Eclesiastes, capítulo 11, o versículo 4, nós já citamos aqui, e está registrado que quem somente observa o vento, né, nunca semeará. Então nós observamos que talvez para alguns, olha só, a natureza não esteja cooperando como deveria. Então tem pessoas que ficam observando e ficam então ali esperando, né, que haja, né, uma cooperação da natureza para que ele possa então trabalhar. Então eles acabam dizendo que a natureza não coopera e acaba atrapalhando, né, a agricultura. Bom, assim eles deixam então de trabalhar, né, quando deveriam, né? Então muitos acabam cruzando os braços diante dessa atitude. O trabalho contínuo e a espera pela cooperação da natureza são o melhor a fazer. Olha só, então trabalhando, né, continuamente, né, observando, a cooperação da natureza, e isso é a atitude certa, né, e melhor a fazer. O homem então temeroso continua observando as nuvens, né? Então aquele homem temeroso, duvidoso, ele continua observando as nuvens, o vento, né? E com isso ele perderá a oportunidade, ele perderá a sua oportunidade. Então este versículo ele vem agora o quê? Encorajar, né, os homens a entrar em ação. Olha só, a despeito dessas aparentes incoerências da natureza. Então nós observamos que independentemente do que aconteça, Deus ele continua no controle das coisas. Então é Deus que ele decreta, né, todas as regras, né? Deus então garante, né, todas as colheitas e também, né, como as falhas da safra. Então uma pergunta, né? Você sabe o que ele garantiu para a sua vida, né? Então continue trabalhando, né, esperando para o melhor ou pelo melhor, né? O capítulo 3 dessa lição, ele vem tratando sobre vivendo com fé e esperança. Então, primeiramente, é plantando a semente. Nós observamos que o destaque aqui é a arte de semear. Assim é preciso que lançar. Também é necessário
semear. Então, lançar e semear, ele requer o quê? Ação. É preciso plantar a semente, pois só colhe, né, quem planta. Então, isso aí é certo, né? Não adianta querer colher aquilo que não se plantou. Então, muitas vezes o solo da vida, olha só, é duro, muitas vezes o solo da vida é arenoso, né, é seco, e por isso, né, essa arte de semear se torna então um trabalho, né, árduo e difícil. Nós observamos que muitos agora desistem de semear porque as condições são desfavoráveis, né? As condições não são favoráveis para isso. Então desistem logo diante, né, das primeiras dificuldades que a vida então lhe impõe. Nós observamos também que um certo escritor, ele diz que embora ninguém possa, olha só, controlar o futuro, é melhor se preparar para ele tão cuidadosamente quanto possível. E quando nós falamos que viver então com fé e esperança, tem também a segunda questão que a lição vem propor, que é então germinando a semente. Esta palavra nos ensina que embora semeemos a terra, não podemos fazer a semente germinar. Olha só, é uma realidade. Embora nós semeamos, nós não podemos fazer com que essa semente venha a germinar. É importante ressaltar então que a semente não pode então também germinar em qualquer solo. É preciso ter então um certo cuidado com isso. Jesus proferiu, né, uma certa parábola tratada sobre a parábola do semeador. Essa parábola, né, vem tratar de um solo de 4 partes, né? Primeiro, o semeador então ele saiu para semear e ao semear uma parte dessa semente caiu à beira do caminho, né? Essa semente foi pisada, né, e as aves a comeram e ela por fim não germinou, né? A outra, ela caiu ou sobre as pedras, né? E tendo crescido secou, né? Porque por falta de umidade, não tinha terra, né? Também ela deixou de ser germinada. E a Escritura ainda nos diz que uma outra parte caiu entre os espinhos e estes cresceram, né, com ela e acabaram sufocando. E a quarta parte, né, parte desse solo registrado nesta parábola, fala que a semente ela caiu em uma boa terra, né, cresceu e produziu a 100 por 1. Né? Então nós devemos, né, é importante, como falamos aqui, ressaltar, né, que a semente ela não germinará em qualquer terreno. Embora nós temos semeado, né, na terra, contudo nós não podemos fazer com que essa semente também ela venha a ser germinada. E o último capítulo desta lição, ela vem falando sobre vivendo com a responsabilidade. Viver com responsabilidade, então, ele vem destacando, fazendo escolhas responsáveis e também assumindo as consequências. Primeiramente, fazendo as escolhas responsáveis. A escolha, ela é pessoal, né? Eu não posso fazer uma escolha para você, você não pode fazer uma escolha por mim, então a escolha ela é pessoal, a escolha ela é única, a escolha ela também tem um caráter decisivo, né? A escolha ela é voluntária e a escolha também ela é definitiva. Então, na vida, estamos sempre fazendo escolhas e assumindo as consequências das nossas próprias decisões, né? Então, temos que observar esta questão, esta verdade, esta realidade, né? Então, a escolha ela é pessoal, ela é única, é decisiva, voluntária e definitiva, né? Então, quando fazemos as escolhas,
nós, é claro, que assumimos as consequências dessas escolhas que fazemos. E por fim, né, concluindo aqui então esse quarto capítulo, assumindo as consequências. Então nós observamos que viver alegre, mas de forma responsável, não tem uma razão de ser nas nossas ações, tem consequências. Então nós observamos, isso o que o sábio diz. Sabe, porém, que todas essas coisas Deus, né, te pedirá contas. Né? Viver a vida com intensidade está longe do viver desregrado. Né? Olha só, onde é dada vazão aos instintos, né, numa espécie de vale tudo. Né? Não é por aí, não é o caminho, não é isso. Então nós observamos, né, que Salomão está dizendo aqui que é viver, né, sabendo que todas as ações gerarão consequências. Então viva a vida, mas viva para Deus, né, e desta forma não lamentará quando chegar então a velhice. Então concluímos aqui esta lição, né, nesse dia, né, dizendo a todos, né, agradecendo primeiramente a Deus, agradecendo a cada um de vocês que tem permitido que a nossa programação adentrasse no seu lar, né, na sua vida, e continue ligado conosco, pois Deus, né, tem uma palavra para você, né, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, de encorajamento, né? Então continue acompanhando a nossa programação e que Deus possa vos abençoar grandemente, abundantemente. Até o próximo programa Escola Bíblica, diretamente aqui da TV ADNP. Um grande abraço e fique com Deus.